Pessoal, eu fiz um grande apanhado aqui para ver essa conversa do Lula sobre o Drex, a nova moeda do Brasil. Então vamos escutar com atenção. Donald Trump, o presidente eleito, anunciou o desastre que pode acontecer na nossa economia brasileira sobre a fala do presidente Lula. E diante de tudo, a imprensa do Brasil está fazendo vista grossa sobre um assunto tão sério que pode mudar a vida de muita gente, mas para pior. A economia brasileira está pedindo socorro e entrando em um caminho sem volta e levar muitos brasileiros para um desastre gigantesco. Diante de tudo isso, sabe o que é pior? Quase toda a mídia brasileira que deveria estar informando a população brasileira sobre esse assunto, esse grande desastre, está tentando atirar o foco que rodeia todos nós. Desde quando foi anunciado a vitória de Trump, todo mundo começou a se preparar com a chegada do grande xerife dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump já começou a falar o que pretende fazer antes mesmo de assumir a cadeira presidencial. E infelizmente, meus queridos amigos, isso vai ser ruim por muitas escolhas ideológicas do nosso presidente Lula. Com um discurso com sangue nos olhos, Donald Trump fez ameaças diretas ao BRICS, que vem falando há um tempinho de criar uma nova moeda para competir com o dólar americano. Vê se pode um negócio desse, não é isso? A ideia de criar uma nova moeda para competir com o dólar foi do atual presidente Lula da Silva, o teu presidente. Na mente de Lula, essa junção de países que formam o BRICS é o caminho para uma nova ordem mundial, onde esses países que você não sabe, mas eu digo aqui para você quais são esses países. É a Rússia, a China, a África do Sul, a Arábia Saudita, Irã, Etiópia e etc. Vão ser os grandes líderes dessa nova ordem mundial. Só que qual é o grande problema disso tudo? O BRICS hoje está cheio de governantes ditatoriais e muitas dessas ditaduras não se gostam nem um pouco. E mesmo sabendo de toda essa discórdia entre Irã e Arábia Saudita, Lula está obcecado para criar uma nova moeda que vai competir com o poderoso dólar. Dentre tudo isso, meus queridos, tem um enorme problema. O Lula não está dando nem conta da nossa moeda brasileira. O real é uma das moedas que mais perdeu valor em todo o planeta Terra. O dólar já passa dos R$ 6 e não tem nada de pandemia acontecendo e mesmo assim a moeda está derretendo. E o presidente Lula com seus planos aí, mirabolantes e sem noção, correndo para criar uma nova moeda. E aí vem a sua pergunta: por que os Estados Unidos está vendo tudo isso e não faz nada? E o que está acontecendo? Meus amigos, o presidente dos Estados Unidos ainda é o Biden, que não está com a capacidade de dar uma entrevista. Mas para desespero dos vermelhos, quem ganhou a presidenta foi Donald Trump, e ele é conhecido por pressionar qualquer país que tente atrapalhar ou prejudicar a terra do tio Sam. Então logo que ele assumiu, ele já deu o seu recado, já deixou bem claro que vai colocar tarifas no Brasil, Canadá e em qualquer outro país que tente prejudicar o país, ou todos eles sofrerão 100% de tarifas. Com tudo isso, se você reparar bem, a nossa situação tende a ser bem pior do que tudo isso. O presidente Donald Trump já está anunciando as pessoas que estão ao seu lado. Um deles é o poderoso Elon Musk, que hoje é o braço direito de Trump. Ainda mais, o Elon Musk é o inimigo ferrenho e pessoal do presidente Lula. E ainda por cima, teve o lamentável episódio da Janja xingando o Elon Musk. Vê se pode, um negócio desse. A resposta do grande Elon Musk deixou o desgoverno Lula muito preocupado e em desespero, falando que na próxima eleição os esquerdistas brasileiros vão perder, pois ele ajudou o Donald Trump a se reeleger mesmo com toda a mídia contra ele. Quando Elon Musk fala que Lula vai perder no Brasil,
acende assim um alerta gigantesco. O presidente eleito Donald Trump já fez outros anúncios de membros poderosos nos Estados Unidos que já falaram contra o governo do Brasil. O senhor Marcos Rubio, que vai ser o secretário de Estado e o responsável por cuidar das relações internacionais, já fez críticas sobre Lula e STF. Antes de assumir, o Trump já tinha avisado que vai colocar uma taxa de 100% em países que querem ir contra o dólar. Para o país, isso é muito ruim, porque a ideia vem do Lula, então o principal alvo aqui é o Brasil. Os Estados Unidos é a nossa segunda maior parceria comercial no mundo. Você imagina, né, o que pode acontecer com o dólar e os produtos do Brasil se os Estados Unidos colocarem uma taxa de 100% nos nossos produtos? Tudo fica mais caro e vai fazer com que eles comprem de outros países. Só tem um país no mundo que recebeu o convite do bloco BRICS e não aceitou a oferta, que foi a Argentina. Pouca gente tem lembrança, mas o Lula fez um enorme esforço para colocar nossos irmãos, a Argentina, no BRICS. Mas Lula teve uma grande derrota e decepção quando quem ganhou as eleições não foram os esquerdistas, e sim o Javier Milei, de direita, e que ele deixou bem claro que ele abomina a esquerda. Até por isso, hoje o Brasil e a Argentina têm relações não tão boas devido à vitória de Javier. O Brasil está no caminho contrário à Argentina, pois cada vez mais a Argentina quer se aproximar dos Estados Unidos e o Brasil da esquerda podre desse tal BRICS. A Argentina controlando suas contas públicas, diminuindo juros e impostos, e o Brasil está fazendo o caminho contrário, gastando demais, aumentando impostos e aumentando a inflação. Enquanto a Argentina tenta atrair capital, o Brasil está perdendo capital. Já imaginou a situação de um Titanic afundando? Nem eu, meus amigos. Tudo isso não é à toa que o dólar está disparando. Não é à toa que a Bolsa do Brasil derrete enquanto a Bolsa Argentina chegou a subir 40 vezes mais do que a Bolsa do Brasil. Agora você me pergunta, você está me falando tudo isso para eu ficar incomodado e revoltado? Não, meu amigo. Pelo contrário, a informação ela só é boa quando você a utiliza. Se você ficar chorando em casa, não vai adiantar nada. É preciso lutar pelo nosso Brasil. É hoje. A luta tem que ser agora. O presidente Donald Trump já vem falando do Bitcoin e que vai ser uma tecnologia utilizada e não criminalizada em seu governo. Ele disse que vai colocar o Bitcoin como uma reserva do Tesouro Nacional do seu próprio país. Você aí consegue entender o quanto isso é um absurdo? A maior economia do mundo comprando o Bitcoin? Não é à toa que o Bitcoin está quase batendo 100 mil. O Donald Trump nem assumiu ainda a cadeira. Lembrando que Elon Musk é o braço direito de Donald Trump. Ele detém Bitcoin. As empresas deles também detêm Bitcoin. Se o Bitcoin subir, eles vão ganhar rios de dinheiro. O próprio presidente Trump disse que tem Bitcoin. Você acha que esses dois são dois abobalhados? Jamais, meus amigos. O Bitcoin é cotado em dólar e para nós brasileiros isso é muito bom. Eu tenho Bitcoin e ele está subindo cada vez mais. Todos os brasileiros que estão comprando Bitcoin nunca ganharam tanto dinheiro. Mas agora me fala, você acredita na ideia de criar uma nova moeda como o BRICS? Vai dar certo ou devemos seguir o caminho para Donald Trump? Me fala aqui nos comentários. Não esqueça de ver o vídeo do Ayrton Senna e da Adriane Galisteu aqui nesse mesmo canal. Um grande abraço, valeu e até mais.